Olá pessoal, tudo bem? Vamos implementar uma expressão lógica utilizando linguagem ladder. A gente sabe que a linguagem ladder ela tem esse paradigma mais voltado à lógica, né? Apesar de ser uma linguagem gráfica que tem o intuito, né, de controlar elementos elementos mais robustos, né, como os atuadores, né, industriais, sensores industriais, e ele tem essa característica mais voltada para a área da automação. A gente vê que quando a gente vai programar qualquer algoritmo usando a linguagem ladder, o que a gente vê, o que a gente percebe é basicamente a implementação de uma lógica, né, ao longo do nosso código. Bom, eu trouxe aqui para vocês uns exercícios lógicos, né, algumas implementações lógicas, e dessas eu gostaria de separar uma para a gente desenvolver, para a gente dar uma olhada em como que a gente poderia desenvolver essa lógica usando os atributos da linguagem ladder. Bom, eu tenho essa expressão lógica aqui, né, que está na nossa alternativa E, que é a seguinte: nós temos A ou B negado ou C, e aí a gente tem aqui a expressão do XOR, né? XOR AB, e toda essa expressão em ou C. Bom, perceba uma coisa, quando a gente fala sobre né, a linguagem ladder, a gente tem expressões ou e expressões e que são implementadas por meio de conexões seriais e conexões paralelas. Porém, a gente não tem operações lógicas propriamente ditas em uma linguagem ladder. Então, a expressão, né, o conector lógico XOR, ele basicamente não existe na expressão na linguagem ladder. Desse modo, para a gente implementar um XOR, a gente vai precisar relembrar qual que é a tabela verdade de um XOR. A tabela verdade de um XOR é aquele que né, se a gente tiver duas expressões, duas variáveis lógicas, que são A e B, é aquela que expressa A negado B ou AB negado. Sabendo disso, a gente teria que fazer essa expressão negada e essa, ou essa expressão e essa outra negada, o que não é muito fácil ficar repetindo, né, conexões. Então a gente vai precisar criar algumas coisas intermediárias para a gente não se estressar na hora de confeccionar, né, nossa lógica. Vamos partir para o PLC Fiddle e a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso. Bom, aqui no PLC Fiddle eu vou primeiro excluir, né, essa lógica que já está aqui, então eu vou excluir essa linha, né, e excluir essas variáveis que a gente não vai precisar. Eu vou incluir aqui as nossas expressões, as variáveis que a gente utilizou ali, que são A, o B, o C, e a gente vai precisar de uma saída, que eu vou chamar aqui de Y, tá? Bom, lá nós temos uma expressão XOR, outra expressão. Desse modo, vale muito mais a pena a gente construir essa expressão lógica usando variáveis intermediárias. Que aí a resposta da nossa lógica vai para uma variável intermediária e a gente usa isso depois. Então a gente vai criar uma intermediária, que é a intermediária A, e uma intermediária que será a intermediária B. Tá? E aí a gente vai para a lógica. A nossa primeira lógica, né, voltando aqui à nossa expressão, a nossa primeira lógica é A ou B negado ou C. Então, A ou B negado ou C é o que a gente vai precisar fazer por primeiro. Então, eu vou puxar aqui, né, um adendo, né, um anexo à nossa linha, e mais um que será anexo ou da nossa linha aqui ou dessa aqui, tanto faz, ok? Para nós isso vai ser indiferente. E aqui a gente vai colocar todas as nossas variáveis em forma de contatos, né, em forma de contatos normalmente abertos. Então aqui nós temos A como um contato normalmente aberto. O B é expresso negado na nossa função, então a gente vai usar como normalmente fechado. E o último, que é o C, que a gente vai usar como normalmente aberto. E aqui a gente tem a primeira expressão lógica, que é A, B negado ou C. E isso vai para uma bobina. Essa bobina, que vai ser a saída lógica, nós vamos usar o valor intermediário, que é como se fosse uma variável, né, que a gente vai ter. Porque ela não vai ser colocada em um pino de saída, né, uma conexão de saída de atuador dentro do nosso CLP. Eu vou também adicionar uma nova linha,
para que a gente possa colocar a nova expressão lógica. Lá na nossa tabela, nós temos que a nossa expressão lógica ela é A e B. Então, voltando ao nosso código, a nossa expressão ela vai ser dois contatos normalmente abertos. Tá? Então, aqui nós temos dois contatos normalmente abertos, nos quais nós vamos ter A e B. E a nossa variável de saída ela vai ser a intermediária B. Ok? Então temos lá, intermediária B. Então nós temos a intermediária A e a intermediária B. Agora a gente pode partir para a conexão com o shor. Tá? A conexão do shor, eu vou adicionar uma nova linha, e a gente vai fazer o shor aqui, que vai ser A negado B, A, B negado. Só que, claro, não com as variáveis A e B, porque elas não fazem sentido, né? E a nossa lógica ela tem que depender dos intermediários A e B. Então eu vou puxar aqui um adendo, né, um anexo à nossa linha, e vou colocar a essa conexão. Então, ó, o A negado, né, que eu vou usar o intermediário A, e o B natural, intermediário B. E para a segunda parte eu vou usar então o A natural, intermediário A, e o intermediário B negado. E aqui temos uma porta shor. Tá? Perceba que o shor, né, relembrando lá da nossa lógica digital, ele é aquele que fala sobre as diferenças entre variáveis lógicas. Ou seja, nós temos quando A é 0 e B é 1, ou quando A é 1 e B é 0. Então sempre temos os dois contrários um do outro. Se fosse igual, seria o schnorr, né, ou não shor, né, que seria a semelhança, que é A negado, B negado e AB. Nesse caso aqui, temos a nossa expressão do shor. Acontece que lá na nossa expressão lógica, nós temos também um ou se. Esse ou se aqui, ele afeta a lógica por completo. Então, nós temos que, no nosso circuito, incrementar esse ou se. Ok? Esse ou se, ele vai ser necessário aqui junto com o nosso shor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, né, isso aqui, e eu não consigo adicionar aqui no PLC Fido, eu não consigo colocar ele dentro da nossa lógica, né, puxando a lógica aqui para dentro dele. Então, a gente vai precisar meio que puxar um a um. Tá? Então, eu vou puxar isso aqui para dentro. Tá? Então eu coloco a lógica ou, puxo essa lógica para dentro e aí eu consigo, né, essa lógica do ou. Aí o que eu faço? A gente vai precisar então de um contato que vai ser a nossa variável C, que é um contato normalmente aberto. E por fim a gente vai precisar colocar aqui, né, como saída o nosso Y, que é a nossa bobina. E aí eu puxo a bobina aqui e coloco a variável Y de saída. Então, o que a gente precisou fazer? Nós precisamos de uma variável intermediária, né, outra variável intermediária, para que a gente pudesse fazer a negação de toda uma lógica sem que fosse necessário escrever a lógica negada. Se a gente precisasse negar a lógica, o que a gente precisaria fazer, né? Bom, a gente ia precisar escrever essa lógica como ela está aqui, depois escrever sua negação. Então, a gente precisaria escrever, por exemplo, a negação disso, que é A negado, IB e C negado. E a mesma coisa aqui, onde nós temos AB e a sua negação, que seria A negado ou B negado. Só que fica o uso muito grande de contatos aqui para a gente fazer essas expressões. Assim a gente consegue economizar, né, e usar as intermediárias para chegar no mesmo ponto de resultado. Como é que a gente sabe se está funcionando ou não, né, esse circuito? Bom, a primeira coisa e mais fácil de perceber aqui é que C tem se afeta fortemente essa questão, né, essa expressão lógica. Por quê? Porque é ou o shor, né, ou C. Então, se eu ativar C, obrigatoriamente tem que ativar Y. Tá? Então, o C ativa tanto por aqui, né, por essa lógica superior, quanto por aqui. Bom, se não tiver isso, qual é a outra lógica que pode ativar?
que é o B e o A. E aí temos aqui a possibilidade de ter, né, uma lógica que a gente ativa a B, só que a gente também vai precisar ativar essa expressão aqui. Acontece que se nós usarmos a expressão de baixo, que é A, B, será impossível que a gente consiga, né, uma verdade a partir do short dessas expressões. Por quê? Porque as duas trabalham com A e trabalham com a lógica U e a lógica E. Então aqui, né, ao usar o A, o intermediário A também vai ligar e vai ter uma expressão verdadeira. Isso vai fazer com que a gente tenha um problema, né? Porque aqui a gente nunca vai conseguir que elas sejam opostas. Então o short nunca vai ser verdadeiro, ok? Então nesse caso aqui, a gente pode dizer que sim, essa lógica está funcionando, ok? E a gente pode comprovar a partir desses exemplos, ok? Espero que com esse exemplo vocês tenham conseguido compreender melhor a confecção, por exemplo, das lógicas Shor, utilizando os CLPs, né, a linguagem ladder, aqui no PLC Fiddle. Até mais!